Meus queridos amigos, minhas queridas amigas do Centro Espírita Eurípides Barçarnufo, na cidade de São Luís, no Maranhão. Justamente no mês em que eu venerando o apóstolo da mediunidade de Sacramento, dia 1º de novembro, ele desencarnaria em Sacramento aos 38 anos de idade, em 1918, legando-nos uma página de morredora beleza, uma vida apostolar, inteiramente dedicada ao próximo e à mediunidade. Nele, atingiu o altíssimo grau do mediunato ou mediumato, conforme a expressão definida pelos Espíritos, no último capítulo, Livro dos Médiuns, já que a palavra mediumato foi criada pelos próprios Espíritos para definir a mediunidade missionária, muito própria e característica de Eurípides Barçarnufo, grande educador sacramentano. A proposta da noite de hoje, segunda-feira, é uma análise e uma reflexão em torno de uma passagem evangélica que alguns exegetas, historiadores, teólogos, causado uma certa polêmica, uma certa dúvida se o fato teria se dado ou não. Conforme o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, escrito por Allan Kardec com o suporte de diversos espíritos nobres, ali consta naquele capítulo uma passagem muito rápida em que Allan Kardec junta o pensamento de Marcos, João Marcos, o evangelista, Mateus. Em um, respectivamente, é no capítulo 11. O outro é no capítulo 21. E ele traz a passagem de Jesus, ou a visita que Jesus teria feito ao templo de Salomão, em Jerusalém, que estava agregada à maior sinagoga do Estado judeu, porque toda cidade importante da Palestina, da Judéia, possuía uma sinagoga. Não Cafarnaum, mas as cidades como Jericó, Jerusalém e outras possuíam uma sinagoga sob a direção de alguns doutores da lei. Mas a sinagoga mor, a principal sinagoga, era aquela situada em Jerusalém, dentro do templo que Salomão erguera no passado, fora destruído em guerras e depois reerguido por Herodes o Grande. Uma beleza tão grande, uma das suas torres possuía mais de 50 metros de altura, equivalente a um prédio de 15 andares. E essas torres eram forradas de placas de ouro, para que quando acontecesse o momento da maior incidência do sol sobre as torres, ela gerasse uma luminosidade tão grande. Os peregrinos que visitavam as magnificências do templo eram obrigados a curvar os olhos para a terra para evitar o ofuscamento do excesso de claridade solar nas placas auríferas. Portanto, naquele templo construído de pedra, enorme, de proporções colossais, ali Jesus estivera algumas vezes visitando. E na ocasião narrada por João Marcos e por Mateus, Jesus, em companhia dos seus discípulos, penetra o átrio ou salão principal, que havia um salão que era inacessível a todo peregrino. Era apenas permitido ao sumo sacerdote, na época Caifás, Anã, Caifás, um era genro do outro, ele não podia ter acesso ao local que era chamado o recinto sagrado. Nesse recinto sagrado, era apenas visitado uma vez por ano, o sumo sacerdote tinha direito de entrar, porque ali existia, ninguém sabe provar de certo, a chamada Arca da Aliança.
A Arca da Aliança foi aquela arca construída por Moisés para colocar a segunda cópia dos 10 mandamentos. Porque se nós voltarmos ao passado, descobriremos que 1250 anos antes de Jesus, Moisés, depois de se libertar do jugo do faraó, que mantinha o povo judeu preso há mais de 450 anos, várias gerações de faraós mantinham o povo judeu, que fora ao Egito fugindo da fome e ficara cativo. Eis que Moisés, cujo nome é egípcio, porque ele foi criado por Hermutes e sua filha, ele, após se emancipar, cometer um assassinato, matou um guarda do faraó, fugiu para o deserto. No deserto ele viveu assombrosos fenômenos de natureza mediúnica, que o convocaram a seu olhar, sentindo-se daqueles poderes espirituais. Novamente, uma liderança entre os judeus, casa-se com uma mulher chamada Zípara e, finalmente, conduz o povo para a liberdade. Entretanto, ao chegar em pleno deserto, ele assenta o povo e anuncia que, convocado pelas vozes proféticas, as vozes da imortalidade, a quem ele atribui seu próprio Deus, ele sobe o Monte Sinai. Ele está convocado por Deus a subir o Monte Sinai para receber as tábuas da lei. Ele não sabe o que vai acontecer. Ele apenas foi convocado a um encontro com o divino no alto do monte. E já sendo um homem idoso, ele deixa o povo assentado, segue para o monte, onde fica 3 a 5 dias. E relâmpagos tomavam conta do cume do monte, de modo que o povo ficou numa situação bastante constrangedora, porque todos passaram a supor que Moisés não voltaria. O que é que pode acontecer a um homem idoso fazendo alpinismo? É a morte. Certamente tropeçou numa pedra, caiu numa escarpa e ali desencarnou. Então o povo se desestruturou na fé e acabaram se rendendo ao politeísmo dos seus ancestrais, reunindo todo o ouro que havia na tribo, entre os brincos, os braceletes das mulheres. O ouro foi derretido e eles fizeram um símbolo pagão de adoração do deus Baal Moloch. O deus altativo do panteão da antiga Suméria. E, portanto, eles passaram a adorar de novo esse Deus, abandonando Yahvé, aquele que é, porque o povo estava sob uma situação de fome e de sede. E no momento que a fome e a sede escaldante se abatem sobre crianças que choram sem ter comida, velhos que vão morrendo na inanição e adultos que perdem as forças, o indivíduo se entrega a qualquer tipo de idolatria. Então o povo começou a adorar Baal Moloch, o chamado bezerro de ouro, e passou a cantar, porque era um Deus alegre, era um Deus de festa, as mulheres bailavam, exibiam-se na dança do ventre. Nesse íntere, Moisés regressa com as tábuas da lei, tábuas de pedra onde estavam escritos os 10 mandamentos, e encontra o povo na apostasia, que é a troca de um Deus por outro. Então, na idolatria a um Deus estrangeiro que tinha ficado no passado e tinha pertencido aos pais da raça, Isaac, Abraão e Jacó, que adoravam esses deuses quando saíram da cidade de Ur e de Uruk, na Caldeia, ancestralmente hoje mais ou menos a região do Iraque, do Irã, dali fica essa região primitiva. Eis que Moisés, tomado de ira, de fúria, quebra as tábuas da lei no chão e recrimina o povo. E volta à montanha para pegar uma xerox. É que Deus tinha sido previdente, tinha feito a cópia xerox dos 10 mandamentos. Moisés volta à montanha, pega uma segunda via dos 10 mandamentos e depois regressa ao seio do povo, ocasião em que o povo, agora como ovelhas obedientes, aceitam a liderança de Moisés. E ele, então, expõe os 10 mandamentos, conforme está no capítulo 20 do livro Números. Ele expõe
E, infelizmente, ele manda passar o fio da espada em 3.000 israelitas. Portanto, o pranto toma conta do povo, porque as crianças ficaram órfãos de seus pais e as mulheres ficaram viúvas, porque agora ele mandou matar 3.000 pessoas que ele considerava raça impura. E ele então vai reeducar essa nova geração, não no politeísmo dos pais, mas sim no monoteísmo do novo tempo. Consta daí em diante, ele teria mandado fazer uma arca, e nessa arca repousava as tábuas da lei. Portanto, essa arca estaria nessa sala secreta, nessa sala santa e sagrada, onde o judaísmo atribuía que o próprio Deus fazia morada. Portanto, ali, somente uma vez por ano, o sumo sacerdote da sinagoga tinha permissão de entrar para então fazer suas meditações e sair com os textos da lei antiga para lê-los, o que constitui para os judeus o Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Temos aí o Gênesis, Número, Levítico, Deuteronômio e Êxodo. Esses são os 5 primeiros. Fazem parte da Bíblia dos judeus. Para os cristãos, a Bíblia é composta de Velho e de Novo Testamento. Portanto, essa arca estaria ali. Jesus não teve acesso a esse local. Ele entrou na área que chamaríamos a nave da igreja, a nave do templo, o salão principal. É que Jesus encontrou muita gente fazendo câmbio, agiotas emprestando dinheiro e muita gente vendendo animais para os sacrifícios que eram comuns no templo. Que quando Jerusalém entrava nas chamadas festas religiosas, especialmente a festa da Páscoa, era a festa em que as pessoas imolavam um bezerro. Mas o bezerro naquela época era muito caro. Então, começou a haver uma gradação de animais de acordo com o poder aquisitivo do povo. Pobre. O pobre migrava para Jerusalém e desejava fazer uma oferta de sangue a Deus. Matava o quê? O pombo. Esse pombo de rua que a gente vê hoje aqui era muito comum. Então o pombo era barato. Também a oferta para Deus era muito simples. As pessoas um pouco mais ricas matavam um cordeiro, matavam um bezerro, da vaca e do touro. As pessoas mais opulentas matavam o boi inteiro, matavam vaca, aquilo virou um grande comércio. O templo religioso virou um covil de ladrões, de cambistas, de mercenários e de agiotas. Tolerado pelo templo, pela direção do templo, claro, eles também faturavam. Havia um comércio ilegal entre Anã e Caifás, de modo que eles faturavam, eles tinham uma comissão em cima daquilo ali. Como se vê, a corrupção é bem antiga. Quando não nos impressione hoje observar dinheiro em peças íntimas de senador. Não, isso já vem de muito tempo, lingotes de ouro e conluio entre autoridades do templo e determinados cambistas, sinal de que havia uma comissão por fora para manter aquilo dali. Ora, Jesus, segundo os relatos bíblicos, ao entrar no Templo de Salomão, uma grande sinagoga de Jerusalém, e constatar de que a sua finalidade estava desviada, ele não encontrou pessoas orando, ele encontrou pessoas mercadejando as coisas materiais, obter graças divinas, espalhar dinheiro pelo chão, e se valendo de um chicote improvisado por uma corda que ele achou ali em algum lugar, ele teria surrado as pessoas. Esse é o relato. Nós temos 2 opções de enfrentar o evangelho. A primeira opção é a literalidade. Pegue o texto do jeito que ele foi escrito e siga literalmente. Nós vamos ter situações realmente problemáticas. Como, por exemplo, você imaginar quando Jesus disse a um homem: deixa os mortos, cuidado de enterrar os seus mortos. Eu, pessoalmente, nunca vi um defunto enterrar um cadáver. Todo defunto ele é enterrado por um coveiro. O coveiro tem que estar vivo.
Eu nunca vi um defunto se levantar do túmulo em solidariedade e sepultar o coveiro quando o coveiro morre. Prova que nem defunto tem solidariedade. No túmulo fica deitado. Que falta de solidariedade nos nossos dias. Terrível isso, né? Então, eu tenho que fazer uma interpretação. Quando Jesus disse, eu não vim trazer a paz, mas a guerra, a espada. E tenho pressa que dentro de uma casa, pai fique contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, e assim sucessivamente. Ué, não foi o homem que falou de paz, de mansuetude? Que eu cuidasse de meu pai e de minha mãe para ter dilatada vida na terra? Então tem uma coisa errada. Ou alguém escreveu alguma coisa errada. Ou depois as traduções adulteraram o que Jesus falou. De modo que hoje, à luz da doutrina espírita, Kardec não fez uma interpretação. Conforme está no Evangelho, eu consultei cuidadosamente, é tão curto o trecho, Kardec coloca apenas o versículo que ele extrai de Marcos, João Marcos e de Mateus, e coloca de que Jesus expulsou os vendilhões do templo. Mas se analisarmos a Gênese, a segunda parte, quando Allan Kardec faz algumas interpretações, e atualmente novos exegetas, novos estudiosos, talvez o fato não tenha se dado exatamente assim. Porque nos chocaria profundamente ver um Jesus irado, um Jesus raivoso, um Jesus com agressividade, uma coisa que era humana. Não dá para entender. Pelo menos não se ajusta ao perfil amoroso característico de Jesus. Jesus não se valia da violência para ensinar. E para os Cambé, não faria muito efeito, porque depois da crucificação dele, todos voltaram e o templo continuou um grande mercado de simonia, de venda das coisas sagradas. E Jesus não poderia fazer mais nada. Quem disse, Jesus, e que haveria um tempo em que Deus seria adorado em espírito e verdade, na intimidade do coração, não pode perder tempo condenando o que você está fazendo dentro de um templo de pedra. O que você está fazendo, o que você deixa de fazer, não interessa. Porque para a divindade, o mais importante não é o ato em si, é a intenção. Está no livro dos Espíritos. Para Deus, o fato em si vale nada, é zero para Deus. Para Deus, o que vale em qualquer ato humano é a intenção. Por que é que eu faço isso? Por que é que eu deixei de fazer aquilo? Aí interessa a Deus. A intenção é subjetiva. Toda a intenção é subjetiva. Só quem faz ou deixa de fazer sabe, na sua intimidade, por que fez, por que deixou de fazer. Deus julga a intenção, porque a intenção é que revela a verdadeira finalidade do ato. O ato em si, muito escamoteado pela hipocrisia, pelo fingimento, pela teatralidade, que é muito comum na criatura humana, que usa isso como subterfúgio para escamotear as verdadeiras intenções que o movem na vida. Então, para nós outros, a interpretação é clara. Jesus não derrubou os cambistas, não atacou aquelas mesas, não fez aquela arruaça, aqueles escarcéus que é proclamado. Não. Apesar do Evangelho ser uma literatura muito forte, em que às vezes as expressões são muito coloridas, são carregadas de uma tinta muito densa, o fato não se deu assim. Para nós outros, a simples presença de Jesus no templo criou um tumulto involuntário. Quando ele se adentrou ao templo, a simples presença dele criou um desgoverno emocional naquelas criaturas que ali estavam vendendo as coisas sagradas, e elas, com medo de uma reação em cadeia por Jesus provocada, a simples presença dele, eles foram saindo e se atropelando uns aos outros. Cambistas foram derrubando uns aos outros numa troada de loucura, mas Jesus não moveu a sua energia na direção do mal, que é a direção da oposição. É quando você direciona sua energia para provocar um conflito.
Não é essa a proposta nem de Jesus, muito menos do cristianismo. O cristão, quando adota o espírito do cristianismo, ele se pacifica. Ele se torna pacífico e, o que é melhor, pacificador. Sim, mas está tendo conflito. Mas o problema não é meu. O estado de paz, como diz o movimento que eu participo há 22 anos, criado por Divaldo, Você e a paz não é ausência de guerra, de jeito nenhum. A paz é uma serenidade na guerra. Eu estar na minha tranquilidade, no meio do conflito, no olho do furacão. Isso significa paz. Porque eu viver em paz entre os pacíficos, qual o mérito? O que adianta eu estar no céu entre os virtuosos? Nos imaginemos todos no céu, fazendo o quê? Nada, tomado pelo ócio. Quem é que está ao lado de mim? Anjos, querubins, serafins, arcanjos, potestades e as pessoas nobres. O que é que eu estou ensinando para essas pessoas? Nada. Todas são virtuosas. O que é que elas têm para me ensinar? Nada. Então o que é que eu estou fazendo lá? Adivinhe, o mesmo que o peixe faz. Nada. Não tem nada para fazer no céu. Você imagine o ócio eterno, cheio de virtude. Você está cheio de virtude, bondade, amor, justiça, amorosidade, e você mora num lugar onde todo mundo tem essas virtudes também e não há nada para fazer. Você imagine um médico ocioso, ele se forma, ele tem um conhecimento, mas ele não desce ao campo onde há a peste, a infecção, onde há a problemática, a doença, a pandemia. De que adiantou esse conhecimento adquirido na faculdade? O advogado que não atua nos tribunais, vale a pena ser advogado para quê? Se seu conhecimento jurídico não ajuda a salvar uma pessoa de uma problemática de natureza legal. Não. A virtude, ela é válida quando ela desce ao charco, quando ela desce à miséria, quando é lindo o raio do sol, ou o raio da estrela à noite, quando ela desce ao charco para iluminar o batráquio ou o verme que rasteja no campo. Aí é que ela é válida. Qual a utilidade do remédio? Quando encontra a doença. Qual é a utilidade da luz? Quando esbate as sombras. Eu tenho uma luz, sim, e ela ilumina o que? Nada. Eu jogo no lixo, meu filho, essa lâmpada não serve para nada. Sua lâmpada é inútil. A lâmpada boa é aquela que clareia na madrugada, diminuindo a escuridão, favorecendo que eu encontre o caminho. Então, dessa maneira, a virtude do cristão é se tornar pacífico no meio da algazarra. Atravessamos dias em que boa parte dos templos religiosos na Terra, boa parte, se tornou materialista. Estamos vivendo um novo fenômeno filosófico em pleno século XX. Estamos vivendo a religião materialista, o materialismo religioso. Os religiosos da atualidade estão mais falando de imanência do que de transcendência. Tudo é, olha, você pode servir a Deus e ao mesmo tempo ser rico. Olha, você pode ser um bom cristão e ter 4 carros novos na garagem e sua empresa cheia de clientes. O diálogo é materialista. O diálogo é para que você se dê bem na terra. Depois você vê como é que você vai se dar bem do além. Mas primeiro ganhe o reino da terra. Faça conluio com César. Depois você vê se você pode fazer um pacto com Jesus. Jesus vem depois. Então temos uma cultura materialista até. Quem diagnosticou isso foi eu não. Foi Arnold Toynbee, o grande historiador inglês, já tinha dito isso nos anos 70. E vários outros, como Zygmunt Bauman, que na sua literatura, que é polonês, sociólogo, fala da cultura líquida. Estamos vivendo uma sociedade líquida, onde praticamente nenhum valor mais é denso, é consistente. Então isso significa que nós estamos num momento muito dramático, muito grave, onde uma noite escura da alma se abate sobre todas as criaturas e estamos perdendo as referências do que seja transcendência. Eu tenho, mas não sou. Então acaba me transformando numa estatística. O que é que nós somos hoje? Um CPF, um RG, uma senha, um código binário. Mas o que é que eu sou internamente? Poucas pessoas têm essa definição. Há uma perda gravíssima da nossa identidade hoje.
da nossa identidade, não estou falando da personalidade. Personalidade vem do grego persona. Persona eram máscaras que os atores usavam, segurados por uma varinha, para representar essas na velha Grécia, de onde vem a palavra personalidade. O que é que significa? Todo mundo é mascarado. E agora, então, com a pandemia, estamos duplamente mascarados. Temos a máscara de carne, que nos esconde a nossa realidade, e temos a máscara de pano, de feltro, de pano, seja do que for, que supostamente nos protege do coronavírus. Estamos duplamente mascarados. Mas qual é a minha real identidade? Você. Qual é meu nome? Nessa encarnação, Marcel. Mas tem esse nome. Em outro eu fui Jean, Luiz, Pedro, Maria, Luísa, Flávio. Eu sou hoje o somatório que me fiz em várias existências. Então, o que é um nome? Nada. Porque eu tive tantos nomes ao longo de inumeráveis reencarnações, de acordo com o país, que eu preciso então me identificar agora. Portanto, temos que cultivar a verdadeira conexão com Deus no templo íntimo da alma, na intimidade profunda. Das minhas experiências de viagem, algumas vezes que fiz 4 jornadas à Europa, eu tive que fazer minhas preces no banheiro ou no sanitário de aeroportos ou de rodoviárias, ou de ferroviárias, de locais onde eu pegava metrô, pegava trens. Porque o único lugar que eu encontrei em silêncio para orar, me preparando para a palestra, que era alguns minutos, eu estava chegando, faltando alguns minutos para a palestra, era o banheiro. Então ali eu me encontrei com o que há divino em mim. Fiz minha oração, saí, o anfitrião me pegou, e mal eu cheguei no centro, já fui falando. Num deles eu cheguei com 10 minutos de atraso. Eu já entrei falando, praticamente da porta eu já fui empurrado, falando ali na Bélgica, na cidade de Cour. Eu fui entrando e fui falando, porque a prece já tinha sido feita, eu já tinha sido apresentado, mas eu estava descendo as escadas. Então, nós temos que cultivar a divindade na intimidade profunda. Os templos de pedra são meras referências. Qual foi nosso problema na história? Nós os transformamos em locais onde a gente passou a dizer que Deus estava ali. Tanto que no Brasil você tem mais ou menos assim algumas frases. A mão de Deus está aqui. Eu acho que Deus está todo despedaçado, porque a mão dele está numa igreja, o braço dele está em outra, a cabeça dele está em outra. O fígado de Deus está em outra, de Deus está todo esquartejado, que cada um quer um pedaço de Deus. A ideia ainda é antropomórfica, Deus é um homem e eu cortei ele todinho, fatiei, cada um tem um pedaço. Não, Deus não é um homem, Deus é uma ideia, Deus é um moto contínuo, Deus é uma inteligência divina, um psiquismo superior, inabordável, que criou tudo e mantém tudo funcionando. Como compreendê-lo? Ainda nos falta um sentido de compreensão de Deus. Só posso senti-lo no meu nível evolutivo. O bruto sente ele de um jeito. Nós, no racional, sentimos de outro jeito. No anjo, Deus é percebido de uma outra maneira. Quanto mais vamos evoluindo, diz a doutora Karen Armstrong, no seu livro Uma História de Deus, com 900 páginas de estudo sobre Deus ao longo da história, ela demonstra como a ideia de Deus evoluiu ao longo da história. Desde o Deus adorado nas pedras, litolatria, passou pelo vegetal, fitolatria, passou pelo animal, zoolatria, atingiu a deusificação na mitologia, depois foi para a religião, e hoje Deus está começando a ficar abstrato. Então ele estava lá no templo. Lá no templo estavam os interesses humanos dos cambistas, dos negociantes, dos agiotas, de todos aqueles que mercadejavam as coisas para o povo pobre mergulhado na ignorância. Jesus apenas visitou e lamentou profundamente que a ignorância fizesse tabernáculo dentro do templo, justamente com o apoio dos grandes doutores da lei que coordenavam aquela sinagoga mor dentro de Israel. Portanto, vendilhões do templo todos os dias estão construindo templos novos e pela própria vida estão sendo expulsos. Porque é uma realidade nós não podemos nos furtar. Por mais que você acumule, você vai ter que deixar.
E por mais que você não goste da minha exposição, eu tenho uma verdade incontestável para lhe dizer. Você que está me ouvindo, você vai morrer. Você vai morrer. Você queira, você não queira, você aceite, você não aceite essa verdade, você vai morrer. Eu espero que você também desencarne. Porque morrer é gênero. Todo mundo morre. Planta, bicho, gente. Mas em nós há algo diferente. Nós precisamos, além de morrer, desencarnar. Sair da carne. Não basta ter anóxia cerebral. A ausência dos batimentos cardíacos. O tronco encefálico parar. Ocorreu a morte. Muita gente fica preso ao corpo. Não desencarnou, só morreu. Vai ganhar um atestado de óbito, mas para o mundo espiritual ainda não chegou lá. Está preso às vísceras, está preso ao templo da matéria na qual se agarrou como uma era sobre o muro durante décadas. Nós precisamos nos exercitar na arte de morrer cada dia. Aprender a desencarnar, a sair do templo material, do templo físico, para a plenitude da vida espiritual. Aí sim, esta mensagem terá um real valor dentro de nós, porque a outra meta é sair da literalidade para a extensividade, a elasticidade do conceito. Jesus, de certa maneira, penetrou no íntimo do templo de cada um de nós. Tentou nos mostrar os imensos equívocos que estamos nutrindo nas nossas ilusões de posse, de ego. Se ele conseguiu ou não, só o tempo vai dizer. A todos os amigos do Eurípides Barçanufo, nossos votos de muita paz. Até o nosso próximo reencontro.